O jogo mais importante da temporada, é o jogo mais importante do ano. Família, essa galera tem que se decidir. Eu não estou entendendo mais nada. E olha que a gente entende dessa questão de loucura, porque no Vasco esse ano passou pelo Vasco o Lloyd Augusto. O artista chutou a bola lá na gaveta, o goleiro fez uma bela defesa e meteu aqui mesmo para o Fernando Diniz. 22, loucura, aquele tempero. Um outro dia aí, o Diniz para separar uma briga, Pumita tava tranquilão ali, trocando uma ideia com não sei quem, Diniz pegou ele no cangote, deu tapa no peito dele, vai pra lá, Pumita, meu Deus, o que é isso? Aquela leve pitada de loucura, mas essa galera, não sei, o que um jogo contra o Vasco tá fazendo, porque tem uma parte que vai ganhar o título de comprou ingresso, e o outro vem, passei aqui pra vocês, o cara quase chorando, pedindo pra torcida do Fluminense comparecer, clássico hoje. Ontem o André do Sentimento Tricolor, é o X1, é ganhar o título, é o jogo do Fluminense. E aí veio o Carlos, é o jogo do ano, é o jogo da vida. Eu falo pra vocês, família, o mundo não está preparado para uma fase boa do Vasco. Claro, tem que começar hoje. O Vasco precisa mostrar a sua força hoje, o seu talento, um time mais organizado, que tem peças para decidir. Hoje, começa hoje no Maracanã, às 7h30. O Vasco precisa mostrar força. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui, família. Mas eu estou aqui tentando uma maneira, pensando uma maneira como eu vou iniciar esse vídeo. Quando eu canto, eu tento aqui demonstrar a minha emoção através da música. A galera vira e mexe e critica. Thiago, não canta não, irmão, tu não sabe nada. Então eu vou dançar. Vamos lá. Eu respondo, vai. Ryan vai cravar, a gente vai falar muito sobre ele aqui nesse vídeo. É isso, família, tem muita resenha, quero falar com vocês aqui sobre o PH, destacando uma entrevista dele lá no Igor Rodrigues, né, que também trabalha na Cazé TV. Hoje o PH tá de volta e eu espero que ele possa ser muito importante, né, até porque, claro, nos ajudar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E eu entendo que cada partida hoje pro PH vai fazer a diferença se ele quiser sonhar em disputar uma Copa do Mundo. Vamos trazer aqui também o Carlos novamente para a gente debater sobre esse clássico, até fazendo aqui algumas comparações, né? Tava assistindo um corte da Cazé TV que deu, né, bem pau a pau ali, aquele cara a cara, o X1 de cada jogador, fizeram uma comparação também do Nuno com o Serna. Tá interessante essa resenha. E rapidamente aqui, família, eu sei que não tem nada a ver com a partida de logo mais, mas eu quero passar um corte aqui do Maurinho, que me incomodou bastante, cara. Como é que esse cara tem a capacidade de falar isso, de deixar essa opinião sobre a arbitragem de ontem? Cara, é uma coisa assim que me incomoda demais, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a GoCase. Dá aquela moral, nosso cupom aqui Família Vasco, QR Code, e eu deixo o link também no primeiro comentário fixado. Comprando na GoCase, utiliza o nosso cupom. Poxa, Thiagão, meu primo, minha prima, minha namorada, meu namorado, meu esposo, minha esposa, vai comprar meu filho, minha filha, utiliza o cupom do meu parceiro Thiagão, Família Vasco, fechou? Está fortalecendo demais. Vamos seguir a nossa resenha. Pra gente focar no assunto, no jogo de hoje, eu preciso começar aqui falando dessa opinião do Maurinho. Olha só. O que deixou de ser marcado ontem foi algo... Há uns 20 anos eu criei uma expressão chamada pênalti à brasileira. O que se marcar seria um pênalti à brasileira. Eu não sei se vocês viram, mas no sábado houve um jogo importante na Alemanha, Bayern e Borussia. O primeiro gol do jogo é do Harry Kane. Ele cabeceia após um cruzamento, e o Guirassy, o centroavante, o atacante do Dortmund, está marcando. E tem um toque igualzinho do Jorginho. Igualzinho. Aliás, a foto desse contato está no perfil do Bayern de Munique Notícias. Ninguém reclamou, o gol seguiu. Niko Kovac, o técnico do time do Dortmund, depois do jogo, ele reclama até da falta de critério do árbitro durante o jogo, mas diz, aquilo não é falta.
E o árbitro fala depois, não, aquilo não é falta. Não há força suficiente para derrubar o jogador. O jogador, no caso específico, consegue finalizar. Vamos voltar um pouquinho, o gol contra do Puga. Contra o Bayern, nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de Clubes. Não houve reclamação, também tem um contato no Puga. E com relação ao futebol brasileiro, a gente pode falar das contradições, claro, porque os árbitros não têm critério. A gente pode voltar até o 89, o gol do Maurício no título do Botafogo contra o Flamengo. Ali o Leonardo é empurrado também levemente, mas ele não seguiu o jogo. Ali se apitou a moda internacional. Ontem, o Wilton tentou apitar a questão que eles não sabem apitar. A moda futebol, e não futebol, são duas coisas, futebol brasileiro. E aí, para criar essa narrativa, e há um esforço muito grande para se reforçar essa ideia de erro de arbitragem, e o certo da minha visão é polêmica envolvendo a arbitragem, que eu admito, óbvio que eu admito, evidente, que alguém acha que é pênalti, ainda mais no ambiente do futebol brasileiro. Então podemos discutir. Agora, tratar como erro inquestionável ou não. Inquestionável, na minha visão, lógico, estou dando a minha opinião, tá, gente? Discordem à vontade. Porque você fala, às vezes o cara não entende bem que é uma opinião. Foi no Morumbi. Ali foi um erro crasso, uma coisa que não dá para discutir. São lances bem distintos. Para reforçar, você tem o quê? O mal do futebol nas transmissões, que é central do apito. A central do apito, ela é a dona da opinião na transmissão nos dois canais, no pay-per-view e no aberto. E o que ele fala tem que ser repetido claramente por todo mundo, porque ninguém contesta. Não sei se é uma determinação global lá de não contestar, mas não se contesta. É impressionante, tem 4 comentaristas, ninguém fala um ai, não tem nenhum senão. E outro dia aconteceu de um companheiro ficar numa situação que ele meio que discordou e depois veio a opinião de central do apito. Bem, o Arnaldo sabe muito bem essa história, né? Não preciso ser redundante aqui, repetitivo com relação a isso. E isso é o que é colocado como se fosse a palavra final. E os outros ex-árbitros que comentam em outros lugares, com exceção de um ou outro, repetem o coro, por quê? Eles eram ruins também, como ruim é a arbitragem brasileira, e habitavam dessa maneira, que a cultura, entre aspas, do apito nacional é essa. Então, desculpa, erro de arbitragem, eu não aceito essa argumentação. Não concordo. Não aceito não. Pode ter, é óbvio que cada um pensa como quiser. Polêmica de arbitragem, tudo bem, pode acontecer. Daí, de fato, eu vou concordar com quem chegar aqui e falar: Tiagão, mas isso não tem nada a ver, irmão. Vou concordar com você. Mas isso me incomodou demais, porque recentemente, né, a gente viu o presidente aí do nosso rival falar um monte de coisa, né, colocando a honra dos jogadores do Vasco, do Fernando Diniz, do próprio Pedrinho na mesa em relação ao empréstimo de 80 milhões da Crefisa. Cara, e o Maurinho, ele tem o comportamento de criticar muitas pessoas, né? Vocês já repararam isso? Eu já vi ele criticando o Jorge Igor porque chorou com o retorno do Neymar. Vira e mexe ele tá criticando aí jornalistas também em relação à própria arbitragem. Cara, e quando eu vi esse corte dele falando desse lance, buscando até comparar com o lance de 89, não é isso? Eu falei assim, meu Deus do céu, em que mundo a gente vive? Que mundo é esse, família? Que o cara tem a capacidade de olhar para essa imagem e falar que isso não foi pênalti. Meu Deus do céu, cara, isso é assustador. Isso é assustador. Cara, não dá pra levar a sério. Então, assim, você não pode criticar a central do apito, que eu até concordo. Por exemplo, o PC, ele tem uma rivalidade contra o Vasco, né, que é surreal. De 10 lances, 12 é contra o Vasco. Quando é um lance a favor, ele vai contra. Quando é uma coisa assim absurda, aí ele, não, o Vasco foi prejudicado. Quando é absurdo, né? Mas não dá, Maurinho. Que é isso? Isso incomoda demais quem gosta de futebol. Não é uma questão de opinião. Não é, cara. Não tem como olhar pra essa imagem, irmão, e falar que isso não foi pênalti. Não adianta você pegar lance que ninguém conhece, que ninguém viu, que não sabe, e comparar com isso, porque eu tenho certeza que não dá pra comparar. Porque o Jorginho, ele não está disputando a bola. Ele não tá em disputa com o Gustavo Gomes. Se ele tivesse ali do lado, né, em condição de usar um braço, de empurrar para deslocar o Gustavo Gomes, beleza, isso é bola. Futebol tem contato. Futebol tem a malandragem. Então você, não é bom não nesse fundamento, o cara é um zagueiro, é muito bom por sinal nisso, eu não vou conseguir disputar com ele no alto, tô ali próximo dele, vou usar meu braço, vou empurrar, vou fingir que vou subir, vou disputar no corpo com ele para ele não ter essa condição de finalizar. Show de bola, nada. Agora ali não. Ali ele não está em disputa. Ele usa os braços para atrapalhar. Pênalti, claro, não tem debate, não tem discussão, não dá pra entrar nessa linha de raciocínio que você levantou aí, Maurinho, porque o certo mesmo era ele nem encostar. Um dedo já seria pênalti, porque ele não está disputando o lance com o Gustavo Gomes. Não é pênalti à lá brasileira. Isso não aconteceu na Bundesliga, isso não aconteceu lá no Mundial, não aconteceu. O cara não está disputando a bola, ele não está subindo, ele só usou os braços para empurrar. Como é que um cidadão desse consegue falar uma coisa dessa no ao vivo aí na All Sports aí, gente? Isso me incomodou de um certo modo, assim, que... né, eu sei que é um desabafo que não faz sentido num canal de Vasco, porque não tem nada a ver com a gente. Mas me incomodou, cara. Que isso? Como é que o cara olha pro lance desse e fala uma merda dessa? Ele não deveria, Maurinho, encostar no cara. O dedo já seria pênalti. Porque ele não estava disputando a bola. Ele não estava disputando. A bola era toda do Gustavo Gomes. Então, se ele encosta... E não tem que debater a força. Ah, não teve, né, força pra tirar, deslocar. Não tem que debater isso. Ele não pode encostar no Gustavo Gomes. Não naquele momento, naquela posição que ele tava, não. Se ele tá do lado, se ele tá próximo, é outra parada. Agora, ele só fez pra atrapalhar e conseguiu, pô.
E conseguiu, isso é pênalti, claro. Claro, você perde toda a credibilidade quando você critica o Jorge Igor que chora, quando você critica qualquer outro profissional. Não pode fazer uma coisa dessa, cara. Não pode fazer. Passou dos limites do clubismo. Você passou dos limites, isso foi muito pênalti. Isso foi assustador. Foi um dos pênaltis mais claros da história do futebol brasileiro. Foi muito claro. O cara usou as duas mãos, sem disputar a bola e empurrou. Ah, mas não teve força. Não interessa. Se ele deixa os braços aqui, ó, só olha o lance, como de várias vezes isso acontece, né? Uma bola, um cruzamento, o cara subiu e eu tô aqui e o zagueiro tá atrás e ele não tem mais ação. Ele não pode fazer mais nada. Ele não pode buscar o contato. Agora é esperar o cara errar. Não acontece isso diversas vezes? Nesse lance, não. O Jorginho foi e empurrou. Pênalti. Claríssimo. Desculpa perder tanto tempo nisso aqui, família vascaína, mas assim não dá, cara. Não dá. Eu tava ouvindo aquilo ali, eu falei assim, meu Deus do céu, a que ponto chega o cara, mano? Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu tava vendo um corte também bem bacana do Joel Silva, falando sobre o planejamento de 2026, né? Ele, inclusive, fala que respeita a apuração dos amigos, né? Porque recentemente o canal Na Torcida Vascaínos disse que o Vasco já teria ali um nome acertado para 2026, mas a diretoria, ou a fonte, não sei, pediu para não revelar o nome para não atrapalhar a negociação, porque tudo pode, né, acontecer durante esse processo. Mas o Joel Silva estava comentando lá, não sei se vocês acompanharam, cara, que depende muito, né, do que vai acontecer com o Vasco nessa reta final, a colocação no Campeonato Brasileiro, conquistar a Copa do Brasil, mas o Vasco não está parado no tempo. É isso que ele pontuou lá. Dependendo do cenário que o Vasco finalizar no final do ano, já vai ter ali um planejamento encaminhado para que o Vasco possa, né, acelerar e chegar bem lá em janeiro, porque o Campeonato Brasileiro vai se iniciar em janeiro a partir de agora. Então, claro que esse trabalho de mapear o mercado, de analisar as peças, precisa, né, acontecer o mais rápido possível. Só que, claro, depende do cenário, né, depende da situação que o Vasco vai se encontrar. Porque se o Vasco conseguir uma vaga, né, para Libertadores através da Copa do Brasil, por exemplo, ganhando o título, é muito dinheiro, você já ganha e tem uma Libertadores para disputar. Então, a prateleira que você está olhando aqui os jogadores, você passa a olhar, né, algumas acima. Então, eu entendo nessa informação aqui do Joel Silva, mas é isso, que bom que o Vasco já está olhando para a temporada de 2026, que é muito importante, né? Campeonato Brasileiro começando em janeiro, cara, o trabalho fora de campo vai ser fundamental, né, pra gente iniciar bem, e até com esse processo que o Vasco vai viver diferente, apesar que esse ano, né, família, uma situação diferente que a gente tá acostumado, né? O Vasco tá jogando, tá pontuando mais fora de casa, né? Foi nesse retorno, eu não sei. Agora vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Que o Lino falou isso, eu peguei esse corte de manhã, né? Que o Vasco é o 6º colocado fora de casa, pontuando, e o 12º mandante. Pra você ver que é uma situação diferente que a gente tá acostumado. Mas o Vasco vai ter a reforma aí de São Januário, então não vai ter a força de casa nesses próximos campeonatos. Essa questão da temporada se iniciar em janeiro tem que ter, né, realmente ali um bom trabalho. Ele até fala da questão do Ryan, né? De repente, se o Vasco classificar para uma Libertadores, existe sim a possibilidade de eles tentarem segurar o Ryan, né? A renovação está acontecendo, né? O Vasco está conversando de fato para estender o contrato do Ryan. Que bom que o Vasco está trabalhando fora dos gramados aí para adiantar a temporada 2026. Mas como eu disse para vocês no início do vídeo, né, passa por hoje. O Vasco tem que mostrar a sua força contra o Fluminense no Maracanã, porque é lá que a gente vai decidir a Copa do Brasil. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente entrar no assunto do jogo, queria destacar esse rápido corte aqui do PH falando sobre o lance, que ele foi muito criticado lá na seleção. Se liga só. Você se posicionaria de algum jeito diferente do que ficou na jogada? Não, porque, cara, se você vê o desenho da jogada, a bola cai lá, o Beraldo acho que sai na cobertura, o Fabrício anda pra frente e tem um cara entrando nas costas do Fabrício. Isso. Tem 2 japoneses entrando aqui também. Então, cara, o movimento natural do lateral é fechar o centro da área. Tanto que é muito difícil o cara fazer o gol de onde ele fez ali. Aí se eu dou um passo pra trás, se esse cara nas costas, o Fabrício faz o gol. Aí a culpa era minha. Concordo com o melhor lateral direito do futebol brasileiro nesse momento. Inclusive falei sobre isso aqui, dei a mesma resposta aí do PH, até numa crítica do Paulo Nunes. Eu falei, se o cara que tá correndo ali nas costas do Fabrício Bruno faz o gol, iam criticar o PH do mesmo jeito, porque ele não fechou. Então o cara acerta o cruzamento porque teve muita liberdade para pensar, para cruzar, acertou aqui, aí é o PH que tem que estar ali, tinha que estar ali. E os dois que estavam, né, entrando dentro da área, sabe? Então assim, absurdo. O Paulo Nunes até levantou da cadeira lá no Seleção Sport TV para debater com outro comentarista lá que eu não me lembro o nome. Mas assim, família, um retorno importante do nosso lateral, o cara que vive um bom momento. Espero que a seleção não atrapalhe, porque tem essa urucubaca aí, no passado tinha, de um jogador convocado não performar depois, mas é isso, o PH precisa ser importante no Vasco, precisa continuar ajudando a gente a pontuar no Brasileiro e, claro, seguir na Copa do Brasil, porque cada jogo vai ser, sim, muito importante para o PH sonhar com a Copa do Mundo. Espero que ele possa voltar muito bem no dia de hoje. Família, antes de trazer aqui o Carlos, né, o torcedor do Fluminense, cara, é uma partida
que a gente entende que tem um equilíbrio, né? Não dá para negar que existe um equilíbrio. Eu estava até vendo aqui, ó, esse 11 contra 11 da Cazé TV e deu 6-6, né? Foi 6-6. Eu não vi assim quem ganhou de quem, mas é para representar realmente o equilíbrio. Eu estava vendo também essa página aqui, a PFQL Oficial, né? Também pontuou aqui os números do Nuno Moreira e do Kevin Serna, né? O Nuno Moreira, 28 jogos contra 22, 5 gols, 4 gols para lá, 5 assistências, 3 assistências, né? O Nuno realmente joga muito, né, família? Jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro e ainda bem. É um cara que a gente, né, entende que pode ser muito importante. São características, né, diferentes. O Kevin Serna é um ponta de mais força, né, de arranque, de dar tapa na frente. E o Nuno é aquele ponta, né, construtor, é o ponta meia. Um outro dia eu debati aqui com vocês também que o Premier levantou essa comparação, né, do Canóbio e do Nuno. E assim, jogador de bola, né, como a galera fala aí, cara, o Nuno tem mais recursos que eles. O Nuno finaliza melhor, o Nuno tem um passe de qualidade, dribla bem, é muito inteligente, né? Às vezes o Nuno faz a coisa que é simples, simplifica o lance, como foi naquele passe que ele deu, né, pro Felipe Coutinho contra o Santos, que a bola tava ali a feição para ele chutar pro gol, ele finge que ia dar porrada e deixa o Coutinho na cara do gol. Mas isso, essa simplicidade em alguns momentos, não é todo mundo que fala não. Por exemplo, eu acho que se é o Serna ou o Canóbio ia tentar porrar pro gol, e ele deixou o Coutinho inteligente, né, botou o Coutinho na condição de marcar o terceiro ou quarto gol, não me lembro, que naquele dia foi... É difícil, né, família? O Vasco deu uma aula contra o Santos. Então, assim, eu vejo, sim, uma partida bem equilibrada no dia de hoje. Mas deixa eu passar o Carlos aqui, que eu não entendo. É X1, é título ganhado do Fluminense, se compra o ingresso, é título, tá comemorando, né, que tá lotando o Maracanã, e aí vem um outro amigo aqui e fala que, poxa, pelo amor de Deus, gente, vamos comprar ingresso, não pode isso, olha o que aconteceu contra o Botafogo. Eu não consigo entender. Mas o Carlos, ó, falou isso aqui, esse é o sentimento dele, é o jogo do ano, visando a Copa do Brasil. Olha só. Hoje começa a semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. No Campeonato Brasileiro, nós vamos ter uma prévia do que vai acontecer. Eu diria que pro Fluminense é o jogo mais importante da temporada, é o jogo mais importante do ano. A torcida do Fluminense vai reencontrar Fernando Diniz vestindo a camisa do Vasco. Fernando Diniz, que em 5 jogos contra o Fluminense tem mais derrotas do que vitórias. E nessa temporada, nos 2 confrontos, tanto no Carioca quanto no Brasileiro, o Fluminense não perdeu pro Vasco em nenhum jogo. Os jogadores do Fluminense precisam entender que clássico não se joga, clássico se vence. Assim como o Fluminense fez nos 2 jogos contra o Vasco, precisa fazer de novo. Porque o time que vencer, o Vasco ou o Fluminense, vai passar praticamente 2 meses com uma confiança absurda que vai ajudar na semifinal da Copa do Brasil. Então não tem outra escolha a não ser vencer o clássico. Vencer o Vasco dentro do Maracanã. Agora o mando é do Vasco, provavelmente com a torcida em maior volume, mas ainda assim dentro da nossa casa. Tá aí, hoje é dia de manter a sequência positiva e quebrar essa urucubaca aí no Maracanã. Família vascaína, eu vou falar aqui, né, o que eu entendo que o Vasco tem hoje um diferencial para conseguir essa vitória no dia de hoje, mesmo, né, entendendo que de fato é uma partida bem equilibrada, né? São times ali que se equivalem na minha modesta opinião. Mas eu tava vendo aqui um comentário de um amigo, do Sony Carvalho, e aí ele me questionou, né, falando o seguinte: você trocaria o Coutinho pelo Nuno de meio armador, e colocaria o David para o jogo, indo nessa de físico, né? Que eu falo aqui que o Vasco precisa competir fisicamente, né? Cara, ele fez um questionamento aqui que eu falei até com ele, né? Que é uma possibilidade, né? Você deixaria o time mais leve, porque de fato o Nuno tem uma condição física melhor que a do Coutinho. Por exemplo, naquele lance contra o Fortaleza, se é o Nuno ali, aquele lance que o zagueiro vem no finalzinho, rasga ali, o Coutinho quase que vai na cara do gol. De repente, se é o Nuno, né? Consegue tirar aquela bola e o Vasco poderia ter feito o gol. Por isso que eu falo aqui com vocês que não é uma questão de marcação, tá? É uma questão de realmente você tentar equilibrar as peças do Vasco. Porque quando você, até comentei com ele também, com outro amigo ontem, que fez uma comparação com o Lewandowski, né, que tem 37 anos e joga lá no Barcelona, e o Barcelona não tem essa questão da intensidade, né? E aí tem alguns pontos que, assim, até falei com ele brincando: pô, mas você tá comparando o Verratti com o Lewandowski? Ele: não, claro que não, eu tô falando da questão física. Poxa, mas aí é que tá, cara, o Barcelona é um time leve, né? Ora joga lá com Rashford, sei lá, o nome do inglês lá, e aí o Yamal, o Rafinha, é um time mais leve, né? E aí consegue compensar essa questão do Lewandowski e outra. Na maioria das vezes,
o Barcelona tá com a bola, né? Principalmente no Campeonato Espanhol, cara. Fica com a bola. Então, assim, não é uma comparação que dá pra fazer hoje em relação ao Vasco. Quando você vai ver a Liga dos Campeões, beleza, aí é mais pau a pau. Mas geralmente na La Liga é o Barcelona que faz o adversário correr. E não o Barcelona corre atrás, entende? Então por isso que não acho que há essa comparação que o amigo fez em relação ao Leva e o Verratti e o Vasco sem bola, sabe? Então a gente precisa tentar encaixar da melhor forma. Porque o que eu falo com vocês, quando você tem Coutinho, Verratti, o próprio Tietê, e você tem pontas como Nuno e Ryan que não contribuem muito, que eles não marcam bem, cara, existe uma fragilidade muito grande do Vasco sem bola. A nossa defesa melhorou? Melhorou. Mas nesse nível de jogo, o ideal é você competir também fisicamente, porque em alguns momentos, né, em jogos desse nível, pelo nervosismo e tudo mais, cara, a técnica não vai aparecer, mas a parte física, ela não pode faltar. Ela não pode faltar, porque aí você pode pontuar, você pode ganhar, você pode passar para uma próxima fase, se aproveitando dessa condição física que falta ao Vasco nesse cenário, que tá Coutinho, que tá Verratti, que tá Tietê, né, o próprio Jair também, que é muito bom, tecnicamente, mais falta nessa parte física. Então você olha para a partida do Vasco contra o Flamengo, competiu muito. Por quê? Por causa do Barros, junto ali com o Hugo Moura. O Vasco conseguiu se defender melhor contra o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro ter ficou mais com a bola, mas o Vasco também se defendeu. Por mais que o Cruzeiro teve ali, né, a possibilidade de finalizar, você pode reparar que sempre tinha um jogador do Vasco pressionando, né, não deixando finalizar livre. Isso é o quê? A capacidade física. Então o Vasco precisa entender esse nível de jogo dessa forma. Então assim, entendo que é uma possibilidade ele falar aqui do Coutinho, mas a gente está falando de um gênio, né? De um gênio que se tiver esses jogadores para correr para ele vai achar, ele vai participar, seja com assistência, seja com chute fora da área, seja com a bola parada. Então a gente tem que tentar conciliar o time para que o Coutinho possa, né, resolver pra gente. E por que não é assim com o Verratti então? Já falei aqui com vocês, pode ser. Só que aí você tem que tentar também achar o equilíbrio. Até comentei aqui um outro dia que para jogar com o Verratti na frente, no mundo ideal, seria o Matheus França, de 10. Né? Melhor condicionado, né? 100%, vamos colocar assim. Porque o Matheus França tem mais capacidade física do que o Coutinho para ajudar nessa recomposição, nessa marcação e não fazer o Verratti voltar tanto como o Verratti volta quando o Coutinho tá jogando junto com os pontos que não marcam bem. Você entende? A gente tem que equilibrar. Não é uma questão de marcação. É uma questão do Vasco estar em primeiro lugar e a gente precisa pontuar. A gente precisa chegar nessa final da Copa do Brasil e conquistar esse título, família vascaína. Dessa forma, deixa eu pontuar aqui o provável Fluceta aí, Fábio, Thiago Silva, Freitas e Samuel Xavier, René, Martinelli e Hércules, o Acosta, Canóbio, Serna e John Kennedy, né? Então aqui, você já vê que o que a gente debate aqui no Vasco em relação a essa questão da mobilidade vai ser o que vai acontecer provavelmente no Fluminense, colocando, né, o John Kennedy. E é um cenário muito parecido, né? Porque você... Não, nem tão parecido assim, porque o momento do Ryan não tem nem comparação com o momento do John Kennedy. Porque a gente está colocando o Ryan ali e o Ryan está sendo decisivo. No Campeonato Brasileiro, o Ryan tem 2 gols a menos do que o Verratti. 2 gols a menos. Ele tem 10 e o Verratti tem 12. Então você vê o momento do Ryan para jogar ali de centroavante. Não é o caso do John Kennedy, em relação ao número de gols e tudo mais. Porque o Cano tem 20 gols na temporada, 4 a menos do que o Verratti. Você entende que é o mesmo debate que está acontecendo lá? E mesmo assim, de repente, o Zubeldia vai colocar o John Kennedy por essa questão de intensidade, de velocidade, pressão. Porque o futebol hoje em dia é assim. É muito assim, família vascaína. E o nosso time tá aí, né? Jardim, PH, Carlos Cuesta, Robert Renan e Piton. Barros, Tietê, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira, né? Eu venho falando aqui com vocês, claro, da importância do Barros, preciso nem comentar, dos zagueiros do Vasco, mas eu quero, assim, uma boa atuação mesmo, uma atuação convincente, uma atuação que ele possa ganhar uma confiança para as próximas partidas do Andrés Gomes. Porque eu coloco muita fé nesse perfil de jogador que eu peço no Vasco há muito tempo, né? Um jogador que vai pra dentro, que é rápido, que vai ajudar taticamente e que vai ser essa peça que o Vasco pode utilizar como, né, válvula de escape. Então eu quero que o Andrés Gomes hoje possa fazer uma grande partida, claro, como todo o time do Vasco, com todos os jogadores, banco, Fernando Diniz, escolhas, né? Que o Vasco saia vitorioso. Mas você me entende que é a questão do jogador ganhar confiança, essa confiança que o Ryan tem hoje, que o Barros está tendo, né? Que o PH tem. Então você, né, ganhando essa moral, essa boa partida que o Andrés Gomes tem que fazer hoje, né, é um jogador que vai ser mais um diferencial aí na reta do Brasileirão, nessa reta final do Brasileirão e também, claro, na Copa do Brasil.